Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para mais um quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O objetivo do nosso quadro é trazer as reflexões dos ensinamentos do Mestre Jesus para o nosso dia a dia e como a ciência moderna, as pesquisas, artigos científicos e capítulos de livro podem corroborar e se conectar de alguma forma com esses ensinamentos benditos, tá bom? Então, para que nós possamos dar início à nossa reflexão de hoje, que será sobre contemplação divina e ação, essa dupla e tão importante na nossa vida, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez com a capacidade de refletirmos e pensarmos sobre seus ensinamentos benditos. Pedimos a Tua luz e a Tua força, pedimos que ilumine e abençoe os anjos e mentores de luz e pedimos que olhe por cada um que nos acompanha, nas suas necessidades, nas suas demandas íntimas do coração e aqueles que nos rodeiam e cercam. Que assim seja. Muito bem, e para nós então darmos início à nossa reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Lucas, comentado por Emmanuel. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 15, versículo 18. Após levantar-me, irei ao meu pai. Ergamo-nos. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Erguer-se do chão frio, da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir às trevas e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação das próprias ideias. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, nosso Pai, de acordo com os nossos desejos menos dignos para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados, de fato, em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Que assim seja. Esse evangelho lindo, refletido por Emmanuel, nos traz uma verdade que às vezes tira a gente da nossa zona de conforto, A verdade de que nós somos responsáveis por nós mesmos. Temos o amor do Pai, o auxílio dos mentores, anjos de luz, amparo dos nossos familiares, amigos e entes queridos, mas no fim das contas, quem responde por nós somos nós mesmos. No fim, na hora de nascer, na hora de desencarnar, morreu, perdeu o corpo físico, quem responde é a nossa consciência. O que é que nós fizemos ou deixamos de fazer? E aí entra uma reflexão linda que Emmanuel nos traz. Se nós, de fato, como filho pródigo, percebemos que erramos, que temos os nossos defeitos e que precisamos, para estar bem, voltar aos braços do Pai, nós precisamos ser proativos. Não adianta estar atolado no lamaceiro do erro, do ego, da vaidade, menosprezando ao semelhante, continuando diminuindo o irmão, colocando a matéria e o ganho para si acima de todos e clamar a Deus: venha me ajudar, me ajude a recuperar minha saúde, me ajude a visitar, sem que você
seja o primeiro a dar o passo. É difícil? Às vezes é muito difícil, porque isso é um pouco diferente de nós sabermos que temos o amparo do Pai Eterno para sempre, do todo, do Deus, como quiserem, sempre dentro de nós, mas que para a ação dessa luz é necessário que saiamos da zona de conforto, que nos esforcemos, porque o mérito está não em simplesmente mudar de local, mas o esforço que nós fazemos e a forma como nós fazemos essa mudança. Aí está a conquista real da alma, aí está o crescimento, aí está o porquê do desafio ser útil para o nosso desenvolvimento íntimo da alma eterna, né? Então, gritar por Deus, orar, pedir é sempre válido, mas para que você consiga uma resposta de fato, é necessário que haja ação. Não adianta só rezar da boca para fora, pedir a Deus e não fazer nada diferente. Não agir, pensar, né? Falar de uma forma renovada, mostrando de fato para o universo, para as leis perfeitas de Deus que regem o universo, que você quer de verdade mudar e sair daquela situação. Então, agir e rezar, contemplar, mas fazer, para que assim a gente cresça e de fato consiga mudar a nossa situação. Dentro dessa linha de raciocínio, nós vamos hoje ler o nosso livro amado Jesus no Lar, ditado por Neo Lúcio, psicografado por Chico Xavier. E hoje o tópico é o seguinte, tópico 26, o valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre o texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia a vida perfeita entre os pescadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnicas sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem por meio do qual pudesse trabalhar, apressado em benefício dos enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual, mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas de uma epidemia. Como cooperar com um emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como válida imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava se arriscar. Instado pelas reclamações do serviço e enviado de cima, encontrou um antigo criminoso que mantinha o propósito de se regenerar. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou e segui-lo. O velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se, sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação.
enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço edificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros múltiplas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. Que assim seja. Eita! Que trecho lindo, né? Que verdade inquietante, no mínimo, para se dizer. Jesus nos traz uma parábola maravilhosa de como o anjo vem pedir aquelas pessoas mais letradas, mais instruídas, mais santificadas perante a visão humana, para cooperar na rude tarefa de amparar uma pessoa caída, uma peste, uma pandemia, um infortúnio geral. E a grande maioria se recusa. E aí o anjo vai até um ladrão convertido, que quer de verdade melhorar. E ele atende de imediato e vai e transforma a vida de várias pessoas, crianças, ajuda os cadáveres. Eu me inspiro ou me lembro neste momento de alguns exemplos que nós temos. O próprio amado Chico Xavier, que era lindo de conhecimento, perfeição de todos os ensinamentos de Jesus, mas agia todos os dias na prática de amparo e caridade ao próximo. Lembro agora, nas nossas situações atuais, do Padre Júlio Lancelotti, que não só celebra missas e coordena a paróquia, mas todo dia ou constantemente está nas ruas amparando sem-tetos. Com ou sem auxílio, está lá, estendendo a mão, um prato, o que for possível. Madre Teresa, que nos dizia, não com essas palavras exatas, mas da ideia seguinte: as mãos que trabalham são mais santas que os lábios que oram. Basicamente, ação é muito importante para edificar e colocar em prática a oração. E é isso que essa passagem nos traz, complementando o Evangelho, que nos fez refletir sobre como, se nós queremos sair do nosso lodaçal íntimo, né, como filho pródigo, nós temos que fazer a nossa parte, agir, nos esforçarmos. E aí esse Evangelho, essa parábola contada por Jesus, corrobora de forma brilhante como quem ganha a angelitude, o convívio celeste mais rápido, é quem está disposto de verdade a fazer o bem, a enfrentar as situações. Ao mesmo tempo, nós temos que saber que nós temos limitações, que nós não vamos conseguir fazer tudo de uma hora para outra, e não é isso que Deus nos pede, mas sim que nós façamos um pequeno esforço constante, pequenas coisas no dia a dia, para que esse caminho seja trilhado. Ficar inerte é a pior opção, né? Fé, oração
sem ação é vazia. E dentro dessa reflexão, hoje nós trazemos um artigo científico que é o seguinte: Ação e Contemplação, cujo autor é o Conrad Peppler e foi publicado nas Blackfriars da editora Wiley. E basicamente esse autor, neste artigo Ação e Contemplação, faz uma reflexão belíssima sobre como nas religiões, especialmente ele fala, de religiões tradicionais cristãs, a ação e a contemplação a Deus devem andar de mãos dadas. Não adianta somente contemplar sem trabalhar, sem agir, servir e amparar. Então, aquelas pessoas que só agem, mas também não contemplam e não rendem serviços a Deus, estão fazendo bem com certeza, mas poderiam adiantar muito o seu desenvolvimento se também se integrassem com a divindade, com o todo, com o Pai, com o que quiser chamar, através de orações, contemplações e preces, porque teria mais amparo de mais alto nas ações que realizam. Agora, a contemplação sem ação é vazio, É o túmulo caiado, como se diz, Então, belo por fora nas aparências, mas por dentro vazio, oco e muitas vezes sujo, Então, que a gente saiba, de fato, refletir no nosso dia a dia se estamos fazendo a nossa parte, se de fato nós estamos buscando orar, contemplar, estudar o Evangelho, os ensinamentos que são o rumo, a fonte segura para chegarmos a Deus, o Evangelho de Jesus, mas colocando em prática. Evangelho na prática do dia a dia, com ações de caridade, amor, amparando, ouvindo, servindo, fazendo o bem em ações. É isso que a gente gostaria de falar hoje. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse Evangelho bendito que nos instrui. Que a Tua luz, a Tua força, desça sobre todos os trabalhadores do bem que ajudam tanto nesse momento crucial de regeneração do nosso planeta e que nós consigamos ouvir e sermos tocados por essa luz de mais alto, dos mentores e anjos que nos guiam para fazermos a nossa parte, refletindo a Tua luz e o Teu amor aonde formos no nosso dia a dia. Gratidão, Senhor, que assim seja. Obrigado, pessoal, por mais este convívio. Namastê e até a próxima.